E o Senhor me disse: filho, quero que saiba que aqui na terra tem muita idolatria. E nesse momento o Senhor Jesus me levou a 5 montanhas e foi me falando. Ele me disse: essa montanha está no Haiti. E me levou até a terra do Haiti e me disse: estamos aqui nessa terra para que saibas toda a maldade que há aqui. Vi todo tipo de demônios. De dentro de uma imagem que estava em um altar saíam demônios. O Senhor me disse: atrás de cada imagem tem um demônio. E o povo não entende isso. Filho, esse país do Haiti está em miséria. Esse país vive em miséria. Eu vou trazer juízo sobre essa nação. E o Senhor me levou ao Equador, até um monte onde fazem as idolatrias. O Senhor me levou até um lugar onde os homens estavam fazendo idolatria. Os demônios passeavam no meio deles e eles não viam. Eram horrendos. Todos que estavam ali estavam possuídos de demônios. Naquele lugar, eles estavam acendendo velas para as imagens. E o Senhor me disse: vamos a outro lugar. E me levou à Bolívia. E ele me disse: aqui também há idolatria, o símbolo da maldade. A maldade está no governo. A maldade está em todo lugar. E me disse: venha, vamos a outro lugar. E ele me levou para a Venezuela. E ele me disse: aqui também, filho. E me levou a um lugar e me disse: eu quero que você veja o que vai acontecer nesse lugar. Eles não saberão que estamos aqui. E chegamos a uma cova. Parecia com um inferno. Nós estávamos acima no ar e vimos dentro da cova. E vimos umas chamas. E também tinha uma cama de pedra, toda ensanguentada. Entraram ali 16 pessoas. E por último entrou uma mulher que tinha um manto negro, estava encapuzada. E ela entrou com uma criança. A menina chorava bastante. Era uma bebezinha de alguns meses, pequenininha e inocente. Trouxeram-na e colocaram em cima daquela mesa. E as pessoas começaram a rodear em torno daquela mesa. E das chamas eu ouvi uma gargalhada. Uma sombra apareceu atrás daquela chama e disse: comecem o sacrifício. De repente um homem que tinha uma capa vermelha e um cinto negro começou a estuprar aquele bebê. Eu comecei a chorar e disse ao Senhor: Senhor, por quê? E o Senhor me disse: filho, eu sei que o corpo dói, eu sei que no corpo há dor, mas o que me dá alegria é quando a alma de uma criança ou de um homem vem até o meu reino. Eu via como aquele bebê chorava de dor. E o homem estuprou o bebê e o bebê morreu. E eu vi que naquele momento aquele homem pegou uma adaga e cravou no peito da bebezinha e fez uma abertura em cruz e meteu a mão dentro daquela abertura e tirou o coração daquela criança. Uma figura saiu daquela menina e parou na nossa frente. Era muito linda e ela olhava com alegria para o Senhor. O Senhor se aproximou dela e deu um beijo no rosto da menina. 2 anjos apareceram naquele lugar e a menina começou a subir com os anjos. E o Senhor me disse: ela morará comigo para sempre no meu reino. E eu vi que eles ofereceram o corpo daquela menina nas chamas. E apareceram todo tipo de demônios e começaram a dizer maldições contra Deus. E o Senhor me disse: vamos. Eu chorei muito naquele dia. Quando o Senhor me levou para o meu corpo, eu passei a noite chorando. E o Senhor me levou ao Peru também e me mostrou todos os tipos de sacrifícios que se faziam naquele lugar com animais, crianças, homens, anciãos. E o Senhor me levou novamente ao inferno e me disse: esta é a última vez
que te trago aqui. E de repente aparecemos ali numa entrada semelhante à primeira. Era grande e no final havia uma porta de bronze. E eu disse: Senhor, parece com uma entrada. Onde está o trono de Satanás? E o Senhor me disse: sim, se parece, mas não é. Entre e se aproxime. Eu comecei a caminhar e Jesus vinha atrás de mim. Eu sentia suas mãos colocadas sobre os meus ombros. De repente a porta que estava ali se abriu e estava escrito como em pedras de fogo: o lugar dos infiéis. E mais embaixo dizia: os desviados. E o Senhor me disse: aqui estão os infiéis, aqui estão muitos que estiveram em minha igreja, aqui estão muitos que adoraram o meu nome, os que diziam que me amavam. Eles iam à igreja, liam a Bíblia, diziam que eram crentes, mas eles não se deram contas de que eu os via. Nada na terra é oculto para mim. Todas as coisas estão desnudas diante da minha presença. Não há nada que não seja revelado aos meus olhos. Os meus olhos estão em todos os lugares. Eu sou onipresente. E quando eu entrei, eles estavam em tormento semelhante às outras almas ali. A pele estava pegada aos seus ossos. Era horrendo. Eles gritavam em tormento. Eles não sabiam que Jesus estava ali. Vi um homem que tinha uma Bíblia na mão. Ele procurava na Bíblia, mas não encontrava. E dizia: onde está? Onde está? E o Senhor me disse: ele busca em minha palavra um texto que dê esperança a ele de sair desse lugar. Mas não há. O único texto que o livra desse lugar sou eu, filho. Minha palavra diz em João 14,6: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Esse homem ouviu isso, mas não entendeu. Ele achou que por estar no meu caminho estava salvo. Há muitos que têm sido enganados com falsas doutrinas e estão vivendo um evangelho diferente. Não existe outro evangelho. Eu não preguei o evangelho diferente. Eu preguei o evangelho da salvação, um evangelho de santidade. Quem vive em santidade não entrará nesse lugar. Eu recuso todo aquele que tem vaidade, todo aquele que tem orgulho, todo aquele que tem maldade em seu coração. Eu não posso aceitá-lo. Eu removo todo aquele que obra o engano. E eles gritavam ali, e o Senhor disse naquele lugar: aqui estou. E quando ele falou isso, todos gritaram. Não houve alma que não gritasse. Todos começaram a dizer: Jesus, Jesus, agora sim te servirei. Me tira daqui. E nenhum deles o Senhor escutou. O Senhor caminhava e não os ouvia. Houve uma mulher que caminhou diante de nós. Ela se ajoelhou e atrás dela veio outras. Elas gritavam. As chamas saíam de seus corpos e consumiam elas. Elas gritavam. Eu via carne queimada, carne podre, pedaços de carne caíam. Uma mulher dizia: eu te amo, Jesus. E o Senhor dizia: mentirosa, nenhum no inferno escapará. Vermes serão sua cama e vermes te cobrirão. E o tormento será pelos séculos dos séculos. Todos ali estavam cheios de verme, e o Senhor me disse: como diz a minha palavra, o lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse lugar é assim. E o Senhor me disse: vem. É o último dia que você vem aqui. Quero que você saiba que esse lugar fica próximo ao lago de fogo. Nos aproximamos do lugar e eu vi um grande lago. E o Senhor me disse: esse é o lago de fogo. Eles estão próximos ao lago de fogo. Os primeiros que serão lançados no lago de fogo serão os infiéis. Quando começamos a sair daquele lugar, um homem veio correndo, se ajoelhou e disse: Jesus, por favor, 1 minuto. Senhor, me tire daqui por 1 minuto. 1 minuto no corpo de um evangélico.
eu não te peço mais. E o Senhor me disse: todos me pedem isso, porque 1 minuto para eles é uma eternidade. É mais que um século. 1 minuto aqui são muitos anos para eles. Diga, meu povo, se eles são capazes de dar 1 minuto para que uma alma dessas entre no seu corpo e eles ocupem o seu lugar no inferno. E o Senhor disse para aquele homem: já basta, o seu tormento será eterno. Aquele homem caiu em dor e nós desaparecemos daquele lugar. E voltei para o recinto onde eu estava orando. No outro dia, eu estava ali orando e o Senhor abriu os meus olhos e me deu uma visão. E de repente eu cheguei em uma casa grande, uma casa imensa, e fora da casa dizia: igreja. E eu disse: Senhor, e essa igreja? Essa é a igreja que representa a minha igreja na terra. Quero que olhe lá dentro. E no momento que entrei, havia um homem que estava ali parado ensinando. Tinha a postura de um pastor, caminhava com a Bíblia na mão, e aquele homem ensinava com tanto desejo. Atrás daquele homem eu vi um anjo imenso. Aquele anjo estava com um copo cheio de azeite, e aquele homem se alegrava com a palavra que pregava. Eu observei que havia poucos irmãos prestando atenção. Os demais estavam ocupados. O Senhor me mostrou o pensamento de todos eles. Uns pensavam em jogar, outros pensavam em dinheiro. Havia gente pensando em maldade. Havia gente ali esperando a hora de terminar o culto. O Senhor me disse: assim estão todos. E de repente o Senhor me levou a um outro lugar. O Senhor me disse: assim está a minha igreja. Vi muita gente deitada no chão. Estavam deitados sobre colchões. Todos dormiam e todos tinham a Bíblia do lado. E o Senhor me disse: esta é minha igreja, a minha igreja dorme. O Senhor me disse: ora por minha igreja. E eu orei nesse dia quase toda a noite pela igreja. E no outro dia o Senhor apareceu e me disse: vamos. Subimos ao céu. E tinha 2 anjos lindos ali, com 2 anjos pequenos lindos. E o Senhor me disse: eu vou te mostrar onde você vai viver para sempre. Tu me busca, tu me honra, e eu te darei a coroa. E de repente uma nuvem apareceu, e a nuvem começou a subir conosco. O Senhor ia comigo. Eu vi as estrelas. Elas começaram a crescer e crescer, e viraram bolas de fogo. E eu disse ao Senhor: Senhor, e essas bolas imensas? E o Senhor me respondeu: são as estrelas que você viu na terra. Todos se maravilham com a criação, mas não se maravilham comigo. Eu fiz a criação com a minha mão. Tudo isso eu fiz. Não é somente uma, mas são milhares, são incontáveis. São como a areia do mar. E nesse momento chegamos até outro céu. E Jesus me disse: esse é o 2º céu. Continuamos subindo, subindo, até que começamos a nos aproximar de onde havia um esplendor. E apareceram umas nuvens brancas. E eu comecei a ouvir um cântico. E eu disse: Senhor, que cântico lindo é esse? O Senhor me respondeu: estamos chegando, filho. Estamos nos aproximando do paraíso. E eu disse: Senhor, esse sol não me deixa ver. E o Senhor me disse: filho, não é o sol. O sol está mais abaixo. Essa luz é o meu Pai. A glória dele ilumina esse lugar. E havia umas flores muito lindas ali. Eu nunca tinha visto flores como aquelas. Elas tinham como uma espécie de ouro. De repente eu vi anjos que tinham instrumentos e eles cantavam uma canção que eu queria escutar. Aquela canção transmitia paz. Quando eu estava ali, eu olhava para a terra dali e ela era amarela. Senhor, porque a terra que está amarela. E o Senhor me disse: filho, não é a terra, é ouro. E quando coloquei minha mão, eu me dei conta que era ouro, ouro em pó. O Senhor me disse: filho, aqui não há nada da terra. Minha palavra não mente. As ruas aqui são de ouro. Caminhe.
E eu me alegrava porque eu ia caminhando por sobre o ouro. Quando eu levantei meu rosto, eu vi uma mansão. Aquela mansão resplandecia e era um resplendor imenso. Quando me aproximei, eu notei que as paredes eram feitas de puras pedras preciosas. Jesus me disse: o meu Pai fez este reino para os meus filhos. E haviam pedras preciosas de todos os tipos, incrustadas nas paredes. Era uma cidade de ouro que resplandecia, e havia um cântico ali que me fazia quebrantar. De repente a porta se abriu e eu vi milhares de anjos. E eles disseram: bem-vindo, Cordeiro de Deus. E eu vi quando eles se inclinaram, e eu corri para entrar ali dentro. E de repente o Senhor se colocou na minha frente e me disse: eu permito que olhes, mas não podes entrar. Eu vi um rio imenso e amplo, e ele era cristalino. Parecia que era de diamante, e dentro do rio haviam peixes que brilhavam como ouro. Eu disse: Senhor, os peixes brilham. E ele me disse: esse aqui é o meu reino celestial. Eu vi ali todo tipo de árvores. Eu vi uma árvore que estava no meio e brilhava. O Senhor me disse: aquela árvore ali é a árvore da vida. Essa é a árvore que eu mandei que Adão e Eva não provassem. Mas agora eles estão aqui. Eles se humilharam depois. E eu fiz o sacrifício para perdoá-los. E os trouxe para esse lugar. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero vê-los. E o Senhor me disse: filho, tu estarás aqui, tu viverás aqui, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E nesse momento eu dizia ao Senhor que eu queria entrar ali. E o Senhor me disse: vem e vê. E eu cheguei até um portão e comecei a olhar do meu lado esquerdo, e eu vi uma expansão que se estendia, e havia umas mesas, e as mesas eram de ouro, tudo era de ouro. Havia em cima das mesas adornos que eu nunca tinha visto, e haviam pratos nas mesas, e no céu havia uma grande atividade. Dentro do céu, os anjos caminhavam para lá e para cá. E eu disse ao Senhor: o que eles fazem? O Senhor me disse: estão preparando o momento em que iremos celebrar as bodas do Cordeiro. Você e a igreja se casarão comigo. Aqui irão provar o que diz em minha palavra, que não beberia do fruto da vide até que provasse aqui no reino do meu Pai. Vocês tomarão aqui comigo. Eu e o meu Pai sentaremos na mesa com vocês. Vocês serão os convidados. Eu me casarei com a minha esposa amada. Diga à minha igreja que eu a amo. Diga que eu anelo por este dia, onde celebraremos o compromisso de viver eternamente neste lugar. Diga a eles que vivam sem manchas, sem rugas. Ninguém que tem pecado terá lugar em minha mesa. E eu tentava olhar mais adiante, mas eu não podia ver. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que não posso ver ali? E o Senhor disse: é a glória do meu Pai que está nesse lugar. Ali está o trono. Meu Pai não está no trono. Ele se levantou porque falta poucos segundos. Ele e os anjos das trombetas só estão esperando que meu Pai levante a mão. Quando meu Pai levantar a mão, eles tocarão as trombetas e eu irei à terra, filho. E se cumprirá o que diz a minha palavra em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados em um corpo glorificado, e vocês que estão na terra serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Isso está em minha palavra, filho. Pregue isso no mundo. Não precisa pregar tantas coisas. O homem prega tantas coisas, mas essa é minha doutrina primordial. Diga que há um reino, diga que se levantarão das tumbas os mortos, diga que haverá um arrebatamento,
Diga ao mundo que eu lhes levarei para o meu reino. Diga que eu morri na cruz por eles. Esta é toda a minha verdade. Vocês receberão coroas e um vestido celestial. Os que já morreram ressuscitarão e receberão um corpo glorioso. E voltarão com vocês para o reino celestial. E fomos para um outro lugar onde tinha uma porta pequena, onde havia um anjo. E este prestou reverência e disse: Bem-vindo, Cordeiro de Deus. Então vi anjos pequenos, muito bonitos, e eles brincavam como crianças. E eu disse ao Senhor: Senhor, e esses anjinhos? O Senhor me disse que eram crianças abortadas na terra. Aqui são como anjos, mas quando a minha igreja vier, não haverá crianças e nem idosos, todos serão iguais. Aquelas crianças passavam próximas de nós e cantavam um cântico que me dava alegria. Uma criança passou bem próxima de nós. Seus olhos azuis eram lindos, seu rosto era resplandecente e eles tinham uma coroa pequena em cima de suas cabeças. Então, entramos em um jardim e vimos uma mulher que estava vestida com um manto de diamantes e cristal. E o Senhor me disse: essa era uma alma que morreu na terra. Ela me servia e me serviu em toda a sua vida. E quando eu me aproximei dela, ela era muito formosa. Não existe essa beleza na terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, ela é muito bela. E o Senhor me disse: veja como ela me serviu na terra. E de repente começamos a ver a vida dela. E apareceu uma senhora de idade que não tinha nenhum fio preto. Todos seus cabelos estavam brancos. E ela estava enrugada e eu via que ela andava com a Bíblia embaixo do braço. Ela ia subir umas escadas e eu vi que ela entrava em um hospital. E ela entrou em um quarto e começou a pregar para um jovem. E no momento que ela começou a pregar para aquele jovem, ela começou a chorar. E o Senhor me disse que ela chorava pelas almas. E quando ela pregava com o meu coração. Me agradava ouvi-la pregar, porque falava com todo o amor que eu coloquei no coração dela. Ela era minha imagem na terra, ela era toda para mim. Ela teve dor e tristeza, mas nunca se esquivou. Viveu para me amar, viveu para me servir. Morreu na idade de 79 anos. Morreu anciã, mas me serviu. Ela estava perto de se encontrar comigo e ela não sabia. Veja como ela prega para o jovem. O jovem começou a chorar e o jovem se entregou ao Senhor. E ela falou para o jovem: jovem, o Senhor te ama. Tu não sabes o que tem feito. O Senhor vai te receber nos braços. Se você partir nessa terra, você estará nos braços do Senhor. Ela se ajoelhou na cama do jovem para orar. E no mesmo momento que ela se ajoelhou, eu vi como a alma do jovem saiu do corpo. O jovem acabara de morrer e ela não sabia. E nesse momento a alma saiu do corpo e o jovem que estava deitado na cama apareceu ao lado da cama. Ele apareceu ali muito belo, com um rosto brilhante, como do anjo que eu vi. Seu cabelo parecia de ouro. E de repente 2 anjos apareceram e o tomaram pela mão e o levaram. Uma nuvem o levou dali. E o jovem subiu contente e sorrindo. E o Senhor me disse: ela entregou muitas almas a mim. Estão em meu reino também. Ela tem muitos galardões. E logo diante do trono do meu Pai, cada um receberá o seu galardão, conforme me serviram na terra. Vem, filho, quero que veja. E caminhamos por outro lugar e entramos por outra porta. E ali havia anjos. E ali dentro haviam coroas. Eram coroas grandes e pequenas. Brilhavam e tinham diamantes. Tinham ouro. Eram coroas lindas. E eu disse ao Senhor: Senhor, e isso? O Senhor me disse: são as coroas, filho. Muitos dizem que são coroas de autoridade, que são simbolismos. Mas não, filho. Tu terás uma coroa. Aqui está a tua coroa. E eu disse: Senhor, eu quero vê-la. E o Senhor me disse: não, filho, não podes ver.
retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu disse: Senhor, sim, eu serei fiel, eu irei te servir. E quando será a hora? E o Senhor me disse: diga ao meu povo que faltam poucos segundos. O meu Pai dará a ordem. Quando ele levantar a mão, soará a trombeta, e na terra haverá dor e tristeza, quando desaparecerão milhões de pessoas que serão filhos meus e virão para este lugar. Diga ao meu povo que se aperceba e se prepare. Diga ao meu povo que não olhe tanto para o mundo. Diga que olhe para o reino. Diga-lhes que eles têm uma coroa. Diga-lhes tudo o que você tem visto. Vamos, você tem que ir. Eu tenho algo para lhe dizer. Sele-lhes essa palavra em seu coração. Diga no momento em que ela for revelada. Sele-lhes a palavra dessa profecia. Todos os que ouviram, guardem em seus corações. O Senhor me disse: agora é a hora de ir, Samuel. Então eu fiquei triste. Eu disse: Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. E eu me atirei nos seus pés. E o Senhor me disse: não, filho, você não pode ficar aqui. Eu te revelei essa palavra porque tem gente na terra que necessita escutá-la. Aquele que acreditar em você e crer no meu nome virá para este lugar. Terá as minhas bondades nesse lugar. Verá a recompensa que eu lhe darei. Viverá nesse lugar eternamente. Nesse lugar de alegria. Aqui terá paz, aqui não haverá pranto. Isso está em minha palavra. Examina a minha palavra. Examina a palavra que eu tenho dito. Os que não acreditarem sofrerão tormento e dor. As dores irão consumi-los naquele lugar. E eles viverão em tormento eternamente. Não haverá descanso, nenhum deles terá paz. Porque desobedeceram a minha ordem. Se revolveram em seus pensamentos, porque não aceitaram a minha palavra. Não importa se não acreditarem em você, não importa se te chamarem de louco. Eu estarei com você em todo momento. Eu saberei quem crê e quem não crê. Eu saberei quem me aceita de verdade e quem não me aceita. Filho, somente pregue, onde quer que você vá, onde quer que fores. Não importa, filho, eu estarei contigo. Eu ia começar a caminhar e o Senhor me pegou no braço. Ele não me carregou em nenhum momento em que me apareceu. E nesse momento me carregou como uma criança. E eu encostei minha orelha no seu peito. E nesse momento comecei a ouvir o coração do Senhor. O coração dele batia como um humano. E eu comecei a escutar. E a batida do seu coração era como uma canção e entrava dentro da minha alma. E eu disse: Senhor, onde vamos? E o Senhor me disse: vamos para a terra. 2 anjos apareceram e começaram a descer conosco a uma grande velocidade. E logo aparecemos no recinto. Quando eu olhei, eu vi meu corpo ali. Eu não queria entrar. E eu disse: Senhor, eu não quero entrar nesse corpo. E o Senhor me disse: esse corpo te aborrece porque você viu o meu reino. Eu vim daquela gloriosa glória celeste e eu vi o meu corpo tão humano, eu vi meu corpo tão asqueroso que eu não queria entrar. Eu disse: Senhor, eu não quero entrar. E o Senhor me disse: tem que entrar. Todos os obedientes entrarão em meu reino. E eu disse: sim, Senhor, eu obedeço. Por causa das almas eu entrarei, mas nunca me deixes. E o Senhor me disse: todos os dias estarei contigo, até o fim. Não desanimes, filho, não te detenhas. Leve a minha palavra a todos os lugares. Te levarei em vários lugares. Você vai para outros continentes. Irás a outras nações. Levarás o meu testemunho. Através de ti, a palavra chegará aos corações. Quando entrei no meu corpo, era dia 21. O único dia que o Senhor me levou ao céu. O resto daqueles dias eu passei chorando. Esses dias foram dias de recordações, até que chegou o dia 25. Você é privilegiado, amigo, você que está ouvindo esse testemunho através desse vídeo.
Hoje você tem uma verdade e você decide se vai ignorá-la ou se vai aceitá-la. Mas deixe-me dizer que se você ignorá-la, sofrerá o tormento daquelas almas. Deixe-me dizer que se você aceitar, viverá para sempre no lugar precioso que Ele tem em seu reino. Viverá com Cristo, viverá nesse lugar de paz. O inferno é mais real do que você mesmo, o céu também. Hoje é o dia que você pode aceitar Jesus Cristo. Amém.